GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Pedro Henrique Dias conosco nesta segunda-feira, novamente abordando questões importantes, e hoje o programa é feito por você, né? O Dr. Pedro vai responder perguntas que foram enviadas pelas ouvintes sobre ginecologia, menopausa e a saúde feminina. E vamos então à primeira pergunta, né? A ouvinte mandou aqui: a minha filha tem 11 anos e já teve a primeira menstruação. É normal acontecer nessa idade, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, doutor. E bom dia aos nossos ouvintes. Sim, é normal. Assim como nós temos a menopausa, que é a data da última menstruação, existe a menarca, que é a data da primeira menstruação, né? E a menarca, ela é um evento dentro da puberdade da menina, né? Puberdade é aquela fase da menina onde começa a acontecer mudanças hormonais, mudanças psicológicas, mudanças físicas, né? Então a menarca, primeira menstruação, faz parte dessa puberdade. E qual é o período normal, a faixa etária normal da menina menstruar pela primeira vez? É entre 9 e 15 anos. A média aqui no Brasil são 12 anos. Então, dentro da puberdade, existe uma sequência de eventos normais, digamos assim. Primeira coisa que acontece na puberdade é crescer os seios da menina, né? Aí depois começam a aparecer os pelos axilares, pelos pubianos. Depois a menina dá aquele esticão, né, puberal, dá uma crescida assim de uma hora para outra. E o último evento da puberdade é a primeira menstruação. Geralmente 2 anos, 2 anos e meio depois que começa a crescer os brotos mamários, as mamas, é que a menina começa a menstruar, né? Então isso é o normal. E o que não é normal? É a menina que menstrua antes dos 8 anos, aquela que chega aos 15 anos e ainda não menstruou. E também a gente considera que não é normal, ou pelo menos tem que investigar, aquela menina que chegou aos 13 anos e ainda não houve o crescimento das mamas. As mamas não começaram a crescer. Então isso é o que não é o normal. Também é importante, Cabelinho, aproveitando, falando sobre primeira menstruação, perguntam muito assim sobre os ciclos menstruais depois que a menina começa a menstruar, né? E é muito comum nos primeiros 2 anos essas irregularidades menstruais. Às vezes é uma menstruação com um ciclo mais curto, a cada 21 dias. Às vezes é uma menstruação mais longa, a cada 45 dias. E às vezes pode ficar até 3 meses sem menstruar. Então, nos primeiros 2 anos, depois da primeira menstruação, a menina pode ficar até 3 meses sem menstruar. É regular, então. É normal, É então. normal, é normal. Mas não precisa se preocupar. E aí muitas consultam com frequência então, justamente para saber isso, né? E também um fluxo. Às vezes pode vir um pouquinho, uma manchinha. Às vezes pode vir um fluxo intenso. Também é normal nesses 2 primeiros anos após a menstruação. Até tu tá falando sobre primeira menstruação, sobre essa parte da mulher mais jovem. A introdução, digamos assim. Isso. Né? Com que idade é ideal uma menina fazer uma primeira consulta com o ginecologista, doutor? A recomendação das nossas sociedades médicas, né? Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a primeira consulta seja mais ou menos com 15 anos. Mesmo na menina que ainda não iniciou sua atividade sexual, né? Mais ou menos 15 anos. E aí eu sempre digo assim, a mãe que marca uma consulta, a primeira visita ao ginecologista, a menina fica assustada. Ah, vou no ginecologista, exame ginecológico. Então a mãe já deve dizer que não, a primeira consulta nunca vai ser feito exame ginecológico e a menina não vai ser examinada. É uma consulta onde vai ser feita uma conversa. Orientação. Uma orientação. Ali se avalia o crescimento, né? Se avalia coisas bem importantes, como se explica para a menina a menstruação, higiene íntima, se avalia os estágios puberais, o crescimento está acontecendo de uma maneira normal, né? Então, a primeira conversa, né, na primeira consulta ginecológica é o que vai ser feito. Então a menina não se preocupa, ela não vai ser examinada, não vai precisar fazer exame ginecológico na primeira consulta. É mais um bate-papo informativo. É um bate-papo. Claro, a gente fala em 15 anos, mas tem aquelas meninas, hoje em dia cada vez mais a atividade sexual inicia mais precocemente. Então uma menina que iniciou, por exemplo, uma atividade sexual aos 13 anos, claro, essa conversa tem que ser nesse período, porque nós temos a preocupação de falar sobre uso de preservativo, métodos anticoncepcionais, risco de doenças
sexualmente transmissível. Sim. Outra dúvida também que muitas mulheres têm, doutor. A gente ouve falar que a depilação total na região íntima pode aumentar o risco de infecções. É verdade isso ou é mais um mito? Digamos assim, é meia verdade, né? O ideal não seria se fazer uma depilação total. Depilação é uma coisa assim muito, muito pessoal, a mulher faz do jeito que achar melhor, né? Mas os pelos genitais, eles têm uma função, né? Uma função de proteção, de barreira, né? Barreira contra bactérias, contra fungos. Os pelos pubianos ajudam a preservar a umidade natural da vagina, né? Então, no momento que faz uma depilação total, se perde essa barreira protetora. E, inclusive, dependendo do método que é feito, acontece microlesões, né? Que são portas de entrada para infecções. E a partir daí pode ter foliculites, porta de entrada para candidíase, para herpes, várias infecções. Então é importante assim escolher a maneira com que se faz a depilação. O mais usado até hoje, eu acho que ainda é a lâmina, né? A gilete. É uma maneira mais prática. A mulher está lá no banheiro ou no pós-banho, vai lá e faz a sua depilação, né? É bastante prática e também custo acessível. Só que essa depilação com gilete irrita muito a pele, né? E causa um desconforto quando os pelos começam a crescer, e é uma porta de entrada importante para as infecções. Se usa muito hoje em dia também a cera quente, né? Que ela, digamos assim, ela remove o pelo já pela raiz. Mas também tem que ter um cuidado de não fazer com muita frequência, porque é uma coisa muito agressiva para a pele, né? E uma outra maneira mais moderna, que a gente vê cada vez mais as mulheres fazendo, é o laser. Né? E apesar de não ser uma coisa assim definitiva, é uma coisa mais duradoura. Quando é feito por uma pessoa assim capacitada, né? E tem uma boa técnica, usa um aparelho, porque aparelho existem desde os chineses até, né, os mais confiáveis. Então, quando feita por alguém que tem um aparelho ideal e que saiba fazer, ela é bastante segura, né? Diminui o risco dessas foliculites, dessas inflamações. E é importante, assim, na depilação, que tem um intervalo pelo menos 3 a 4 semanas entre uma depilação e outra. Tem que dar um tempo para a pele se recuperar dessas agressões. Mesmo que seja feita com laser, é uma agressão, né? E também eu vejo que muitas mulheres não têm muitos cuidados após a depilação, né? A pele ali da vulva, ela é uma pele como qualquer outro local do nosso corpo, né? Exige cuidados. Então, depois da depilação, lavar com água morna, usar sabonete que não seja perfumado. Hoje em dia existem hidratantes específicos para vulva, né? Depois da depilação, 24, 48 horas, não deve ter relação, não deve entrar na piscina, não deve entrar no mar, né? Então são cuidados importantes depois que devem ser feitos, né? Então, resumindo assim, o ideal, se possível, né? Tem muito modismo hoje em dia, não fazer a depilação total, né? Então, cuidar da maneira de depilar, a frequência com que é feita a depilação e ter principalmente esses cuidados após a depilação. Legal. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui, né? O Léo mandou aqui, né? Essa é uma pergunta, acho que desde que tu começou, por mais que tu explique, sempre tem, tá? Pediu pra não dar o nome, né? Estou na menopausa com muitos sintomas: calorões, noites mal dormidas, cansaço e falta de libido. Meu médico falou em começar a reposição hormonal, mas eu tenho medo de engordar e também tenho tendência a isso. Isso é verdade? Não é verdade, né? Até antes de entrarmos no ar, nós estávamos comentando, né, sobre a pauta hoje em dia, né, que é falado em redes sociais, é o climatério e menopausa, né? Até nesse fim de semana, minha esposa e eu, nós fomos na Fiergs, em Porto Alegre, assistir o espetáculo da Cláudia Raia, né, Cenas da Menopausa. Uma comédia, assim, extremamente agradável e abordando a menopausa de uma maneira, assim, leve, né? E mostrando de uma maneira até muito científica, né, os aspectos que envolvem esse período, né? Que, como a gente está cansado de falar aqui, que o tratamento hormonal hoje em dia não é só para melhorar os sintomas, é para prevenir doenças graves como osteoporose, infarto, derrame, Alzheimer e assim por diante. Já estão ficando careca de saber, né? Mas ainda existe tabus. E um desses tabus é que reposição hormonal engorda, né? Não engorda. O que engorda é a menopausa. E por que isso acontece?
quando a mulher entra na menopausa, o metabolismo diminui de uma maneira assim muito importante. Desacelera. Eu sempre digo para as pacientes, né? Se antes vocês davam uma volta na quadra e emagreciam, agora você não dá 3 ou 4 voltas, né? Porque o metabolismo muda. E o mais importante é a falta de um hormônio que é o estradiol, o principal hormônio da mulher. Enquanto a mulher não está na menopausa, tem estradiol, a gordura é distribuída de uma maneira uniforme no corpo da mulher. Tanto é que ela geralmente já tem uma cinturinha, né? A gente chama de corpinho de violão. Não sei se chamam ainda dessa maneira, mas no meu tempo falava, tem um corpinho de violão. Entrou na menopausa, ovários pararam de produzir hormônios, né? O estradiol muda essa distribuição de gorduras. Vai toda para o abdômen, né? Lá se vai a cinturinha, né? Então, por isso que é importante a reposição hormonal, né? Claro que ela é uma reposição, ela é individual, é única para cada mulher. No momento da consulta, a gente vê o tipo de hormônio que precisa, a dose, a via de administração, e essa mulher continua fazendo o seu segmento, né? Vai ajustando as doses de acordo com as necessidades. E claro, nessa questão de engordar depois da menopausa, precisa de atividade física, né? Precisa de atividade física, precisa ter bons hábitos alimentares. Então, resumindo assim, o vilão de engordar na menopausa não é o hormônio, né? É a falta dele, sem dúvida nenhuma. Muito bem, doutor. 8h18, pra gente já ir fechando, né? Trazer mais uma aqui. Essa ouvinte, a Carla, ela não pediu pra não se identificar. Então, não vou trazer o sobrenome dela, mas a Carla, ela perguntou aqui, ó. Consultei meu médico e o exame que fiz mostrou HPV. Fiquei assustada porque o médico não me deu nenhuma explicação. Doutor, o que isso significa? É grave? Primeira coisa, diante de um exame positivo para HPV, é não se apavorar. É não se apavorar, né? A mídia, as redes sociais assustam muito sobre o HPV, né? O HPV é uma doença sexualmente transmissível, extremamente frequente. A gente sempre diz que de cada 10 homens ou mulheres, 8 durante sua vida terão contato com HPV, né? E a maioria das mulheres com HPV, durante 1, 2 anos, vão eliminar esse vírus, né? Existem cerca de 200 tipos de HPV. Eles são classificados em baixo risco, que é aquele que causa verruguinha. No meu tempo chamavam de crista de galo. Acho que nem chamam mais dessa maneira. Que não tem problema nenhum, mas é um incômodo, né? Existem HPVs de alto risco. E esses têm um pouquinho mais de preocupação, que eles podem, se não forem tratados, ao longo dos anos, causar um câncer de colo do útero, né? Mas isso leva tempo para acontecer. Então, nesses casos de exame HPV positivo, às vezes o ginecologista vai pedir outros exames para esclarecer melhor o quadro, mas na maioria das vezes vai ser feito um segmento de curto prazo. Em vez de fazer o exame 1 ano, 2, vai fazer a cada 3 meses, 6 meses e assim por diante, né? E HPV tem muito a ver com imunidade, né? Falou em HPV, se fala em imunidade. Então, por exemplo, cigarro diminui muito a imunidade local ali na vagina, né? E a mulher perde, assim, um importante amigo que ajuda a eliminar o HPV, né? Bons hábitos alimentares, atividade física. Então, mulher que tem HPV tem que fazer coisas que aumentam a imunidade, né? Então, assim, para terminando, também já aproveito para falar sobre a vacina do HPV, né? A vacina do HPV é uma das coisas modernas dentro da ciência mais aplaudidas, né? Claro que ali na vacina não tem os 200 tipos de HPV, tem 9 tipos de HPV que são os de maiores riscos. Então, no SUS, existe essa vacina gratuitamente, feito tanto para meninos quanto para meninas. Até que idade é ideal? Dos 9 aos 14 anos, aos 14, né? Mas pode ser feito até os 45 anos. De uma maneira gratuita, no SUS é do 9 aos 14 anos. Mas a mulher pode fazer vacina até os 45 anos, né? Só que aí tem que pagar. São 3 doses, cada dose custa 800, 900 reais. Então fica muito impeditivo para a maioria das pessoas, né? Mais fácil já aproveitar e vacinar agora na idade que também já prepara, né, para e custa vida barato daí. sexual e mais acessível para o público. Obrigado, doutor. Por hoje é só, né? Faltou mais uma ali, né, Cabelo? Vai ter que ficar para a próxima. Continuem mandando perguntas que na próxima o doutor vai responder de novo, né? Bem importante essas interações dos nossos ouvintes aqui pra gente responder na tampa ali as dúvidas das nossas ouvintes. Obrigado, doutor Pedro Henrique Dias. Até a próxima. Uma boa semana. Bom dia. Aquele abraço. Rápido intervalo, já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube